Jesus querido, eu te peço em favor do irmão Abner, Senhor. Pai de poder, eu te peço em favor do irmão Felipe. Eu peço, Senhor, em favor do irmão Adria, Senhor. Pai de poder, eu te peço em favor, Senhor, de cada jovem, Senhor, que se propôs, Senhor, estar diante desta casa. Pai de poder, eu te peço em favor do irmão Daniel. Pai de amor, Deus de glória, em nome de Jesus. Espírito Santo, faça a tua grandeza, transforma os corações para a tua glória, ó Espírito de Deus, aleluia, que nós possamos ter, Senhor, aleluia, a tua glória sobre nossa vida constantemente. Dai-nos força, dai-nos, Senhor, aleluia, fortaleza, aleluia, no teu refúgio, ó Espírito Santo, aleluia. Trabalha, Senhor, também na família, Senhor, no Paulo Roberto, Pai de poder, em favor da irmã Fernanda, ó Pai de poder da irmã Nara, Pai de poder, todos daquela casa. Jesus querido, nós nos colocamos em tuas mãos. Venha fazer, Senhor, aleluia, conforme o teu querer. Eu oro, Senhor, em favor também da irmã Nair, Senhor. Eu oro, Senhor, em favor do irmão José, Senhor. Deus de poder, eu te oro, Senhor, em favor da irmã Maria. Também oro em favor da irmã Solange. Eu oro, Senhor, aleluia, em favor de cada pessoa. Também oro em favor, Senhor, da irmã Adileia, da irmã Kedma, da irmã Carole, Senhor. Ó Espírito Santo, faça, Senhor, conforme o teu querer. É em nome de Jesus que nós oramos a ti, Senhor. Jesus querido, também, Senhor, aleluia, nós oramos em favor da mãe, Senhor, do irmão Paulinho, Senhor. Ó Deus de poder e glória, eu oro, Senhor, em favor, Senhor, daquela jovem que esteve aqui naquele domingo de manhã. Ó Papai de poder, aleluia, eu oro, Senhor, em favor também, Senhor, da avó, Senhor, daquela jovem. Ó Deus de poder, em nome de Jesus, do esposo, venha, Senhor, fazer o teu querer e a tua vontade. Eu oro em favor do irmão Edivaldo, Senhor, que está completando mais um ano de vida hoje. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha livrar ele, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, libertar ele, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, aleluia. Jesus querido, eu oro em favor da minha família, em favor da igreja de Mongaguá, Senhor, da igreja aqui, Senhor, de São Paulo, a igreja de Campo Belo, de Perdões, Senhor. Jesus querido, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Jesus, aleluia, por tudo quanto o Senhor tem feito. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? João Paulo hoje está preparado para trazer uma palavra da noite? Amém? À noite? Então a palavra oficial, a última palavra, irmão Paulo Roberto vai ministrar hoje. Glória a Deus. Então eu vou dirigir o culto hoje, para ele já estar pondo a bala na agulha aí, para estar ministrando. Amém? Vamos louvar o hino? Tem um hino? Não quero. Cabe, né, filha? Então, só toca no. Não adianta ficar forçando, porque aqui deve ter pesado. Que Deus. Ligou. O cabo. Amém? Vamos louvar? Qualquer um? É? Glória a Deus, nosso tocador tá bom então. Já tá tocando aqui, já? Glória a Deus. O bom é sempre deixar para nós ver, senão ninguém acompanha ali, as pessoas falam, pedem oração e nós não. Glória a Deus. Vamos louvar o hino de número 225. Glória.
Glória a Deus, aleluia. 225 da harpa cristã. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idônito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, Consolador, ser valente. Qual troísmo com poder, ser valente, sem no mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor, e serás vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de ler o Salmo de número 23. Glória a Deus. Louvado e agradecido o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Um dos salmos, ou por que não dizer,
o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada. Salmos número 23. Salmos 23. Glória a Deus. Todos acharam? Você no celular, se puder nos acompanhar, acompanhe aí na sua Bíblia Sagrada de número 23, Salmos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente nas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glória a Deus. Aqueles que têm um pedido de oração para se manifestar, glória a Deus. Continue pedindo oração em favor do meu amigo, pastor Jorge, nosso patriarca. Glória a Deus. Continuamos pedindo oração em favor da família da irmã Edna, que ela sempre pede aí. Vamos continuar orando em favor do André Lucas, que também sempre pede aí. Lucas Henrique, que está sempre conosco também. Vamos estar orando uns pelos outros. Amém? Ó Deus da verdade, é nessa noite, Senhor, que nós oramos a Ti, Senhor. Oramos a Ti para que o Senhor possa vir, Senhor, sobre cada pessoa necessitada nesta hora e operar os Teus milagres, e assim for a vontade. É em nome de Jesus que nós pedimos o milagre, Senhor, sobre essas vidas. Faça, Senhor, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Ó Espírito Santo, nós proclamamos, Senhor, aleluia, o Teu nome sobre as nossas vidas. Aleluia, proclamamos, Senhor, o Teu milagre sobre a vida do Teu povo. Opera sinais, Senhor, opera prodígio, opera, Senhor, aleluia, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Jesus, aleluia. Faça, Senhor, milagre na vida desta pessoa, Senhor, que está aprisionada nos vícios, qual seja qual vício for, se for da cachaça, se for da cocaína, se for dos remédios controlados, em nome de Jesus, aleluia, entra com teu poder sobrenatural, aleluia, operando o seu milagre sobre essas vidas, Senhor, que nós clamamos, Senhor. Oramos também, Senhor, para a irmã Alessandra, filha do pastor José. Jesus querido, nós oramos, Senhor, em favor, Senhor, da igreja de perdões, de cada irmão de perdões. Também oramos em favor do presbítero Robson. Nós oramos, Senhor, em favor do pastor Jorge. Nós oramos em favor do pastor Ezequiel. Nós oramos, Senhor, em favor da pastora Augusta. Ó Papai de poder e glória, nós oramos em favor da missionária Eliane. Ó Espírito Santo, oramos, Senhor, em favor da irmã Fia. Ó Jesus querido, também da pastora Helena, Senhor. Ó Espírito Santo, faça, Senhor, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Aleluia, proclamamos, Senhor, aleluia, ore e canta o Seu santo nome neste altar, nesta casa, porque o Senhor tudo pode, e é em nome de Jesus que nós agradecemos, ó Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido o nome de Saudamos Jesus. os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos adorar a Deus conosco. Amém?
Espírito Santo. Aleluia. Não
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs que louvaram. Também quero deixar aí a paz do Senhor para meu amigo, pastor Valdir Pires. Deus abençoe a vida do Senhor que está apoiando nós nas nossas lives. Forte abraço ao Senhor e família. Glória a Deus. Amados irmãos, esta obra é uma obra de fé a qual o Senhor tem nos direcionado. É uma obra que a qual nós temos feito pela fé. E uma coisa eu sempre digo: a igreja tem que se colocar de pé. E é nesses momentos de pandemia que a igreja precisa se colocar de pé. Glória a Deus. Eu quero já, neste momento, eu quero convidar também uma pessoa para louvar. Nós já vamos... Eu vou pedir... Deixa eu ver. Quero ler. Eu não quero ler. Glória a Deus. Enquanto a irmã Quero chega para cá, eu gostaria de falar com você que está ao vivo. Amado, esta obra, na verdade, é direcionada pelo Espírito Santo. No final de semana passada, nós estávamos em Perdões, Minas Gerais. Nós estivemos em Perdões, nós estivemos em Campo Belo, nós estivemos em Lavras, nós estivemos em Varginha. E essas cidades todas, nós fomos, na verdade, atender a obra de Deus. E atender a obra de Deus é tudo pela fé. Irmão, nós vamos fazer visita. É claro que o Senhor tem cuidado dos seus. Mas tudo isso, irmão, nós vamos fazendo para que o nome possa ser glorificado. Nós visitamos pessoas que estavam hospitalizadas, pessoas que estavam paradas e agora retornaram para o caminho do Senhor. Então, tudo tem um propósito. Pessoas que não vão na igreja já há mais de 4 meses por causa desta pandemia. Nós visitamos à distância, nós precisamos viajar longe. Olha, irmão, e nós tivemos o testemunho que nós fomos o primeiro pastor. Olha, eu saí daqui de São Paulo e nós fomos lá em Minas. Andamos por volta e de volta uns 800, 900 quilômetros. E alguém lá ainda disse: olha, o senhor foi o primeiro pastor depois dessa pandemia vir fazer uma visita no meu lar. Irmãos de Minas, pastores de Minas, acorda, tem pessoas aí necessitadas de visita. Visita não quer dizer que você vai abraçar, não. Pode fazer a visita sem você abraçar. Se a pessoa não quer abraçar, não tem a fé que nem o irmão Paulo Roberto, irmão, fique de longe, pelo menos 1,5 metro, mas não deixe de visitar a igreja do Senhor, porque a igreja sente. Eu peço encarecidamente os meus irmãos, amigos que estão me ouvindo. E eu quero agora falar com você que Deus tem tocado para me ajudar nesta obra. Irmão, a verdade é que eu não sei o que fazer com tanta obra. Por quê, irmão? Nós temos obra para fazer em Mongaguá, temos obra para fazer aqui em São Paulo, temos obra para fazer lá em Minas. E aí? E eu te pergunto, a obra vai parar por causa os ceifeiros são poucos? Porque os ceifeiros têm se trancado, pandemizado dentro de casa e não têm ido fazer a vontade de Deus? Nós vamos deixar de fazer a obra? Irmão, eu tenho me colocado e vou me colocar mais uma vez. Se não tiver quem te visite, se você precisar de visita, oração, viu? Eu vou dizer mais, pode estar até com coronavírus, eu vou lá visitar em nome de Jesus. Não vai ser no meu nome não, irmão, vai ser no nome de Jesus. E é Jesus quem traz a vitória, viu? Agora, a igreja precisa estar unida neste momento. Então eu quero falar com você que deseja, o Espírito Santo tem colocado no seu coração o desejo de contribuir com a obra de Deus de alguma forma, sendo um braço forte, não deixando o braço cair, viu? Sendo um braço forte na obra do Senhor. Eu peço você aí na conta 45522, dígito 9, na agência 6065, no Banco Itaú. Irmãos, ajude com o coração. Agora, se o seu coração endurecer, não entra nesse negócio não, porque todos que entram para fazer bonito para alguém, ou porque, eu vou fazer porque o pastor está vendo. Não, irmão, o pastor nem olha essas coisas, viu? Graças a Deus que o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é abençoar a sua vida e abençoar. E o segredo da bênção, irmão, muitas das vezes é dar, viu? Tenha esta palavra no seu coração. A irmã Kelly vai estar louvando.
E logo após que a irmã Carolyn vai estar louvando, ela mesma vai estar orando, agradecendo a Deus pelas ofertas, pelas contribuições. E o irmão Paulo Roberto também já vai estar orando, o irmão Paulo Roberto está trazendo a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Amém? Glória a Deus. Está orando pelos dízimos e as ofertas, amém? Então, o operador Paulo Roberto também. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença para te agradecer por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas, Senhor.
Muito obrigada pelo culto que já deste até agora, Senhor, por cada um que deu dízimo, as ofertas, que nos abençoou com os braços fortes, Senhor. Senhor, venha também tocar na vida do teu servo Paulo Roberto, Jesus. Eu sei que ele já está nas tuas mãos, Senhor, mas venha trabalhar na vida dele cada vez mais, Senhor, abençoando, restaurando, Senhor. Senhor, venha dar as palavras que é necessárias, Senhor. Coloca as tuas palavras na boca dele. Venha usá-lo, Senhor, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paulo Roberto. Deus abençoe. Vou pegar o canal de vocês dois. Amém. Santo Senhor. Vai levantar, pode levantar. Aleluia. Eu queria pedir, se possível, os irmãos abrir a Bíblia em João capítulo 11. Uma palavra muito conhecida, embora eu não vou falar o versículo agora. Só dizer que Jesus é o de ontem, é o de hoje e é o de sempre. E Jesus é quem me trouxe aqui hoje. Dou graças. O nome dele seja glorificado por tudo que acontece nas nossas vidas. E João 11 é um livro é um versículo muito conhecido, né? Muitos já vi debates, discussões, diálogo, motivo, fala muito sobre a vida de Lázaro, sobre a morte de Cristo, mas me chamou bastante atenção. Essa semana eu estava conversando com o pastor, falando sobre João, aí falando sobre Jesus. O que chamou muita atenção foi a parte que João capítulo 25, que a igreja me acompanhasse, por favor. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí ficou a pergunta, queimou, ardeu no meu coração. Porque se a gente não crê, a gente está perdendo tempo. Se a gente não crê nesses humildes e verdadeiros versículos, onde Jesus deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Aí no final o Senhor deixa bem claro. Crês nisso? Até trêmulo, porque se a gente cremos nisso, não tem por que a gente estar preocupado com esse corpo limitado ou preocupado com amanhã, se a gente tiver Jesus. Jesus é tão definitivo nas palavras, que não dá porquê ou será. Tristece muito no meu coração, já falei isso algumas vezes, quando as pessoas não falam de Jesus, mas não tem Jesus com ele. Porque antes de me batizar, eu ficava lembrando assim, eu estudei, eu pedi para aprender um pouco, saber por que eu estava me batizando, por que eu estava recomeçando, por que eu estava nascendo de novo. Aí estudei que tinha as armas espirituais que a gente tinha que buscar. Mas a que mais me chamou a atenção e a que mais penetrou em mim, que não sai de mim, é a palavra. É a palavra quando ele fala que tudo passará, menos a sua palavra. E a palavra, quando ela
E a palavra é a nossa arma. E a maioria das vezes ela é uma arma até contra nós mesmos. Mas é nossa arma. E a única e suficiente. Porque para quem fez confissão de fé aqui, se lembrar daquelas palavras, é perguntado se aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. É verdade. Se Ele é o único e suficiente, a gente não precisa mais nada. Só ter a palavra dele no coração. Quando a gente tem a palavra no coração, a gente, querendo ou não, a gente é obrigado a viver aquilo. E se a gente não viver aquilo, a gente está perdendo tempo. Estava conversando com o irmão ontem, falei que adianta. A gente tem prazeres carnais. Só que quando a gente assiste Jesus, a gente tem que escolher um lado, para que lado a gente está. Se a gente escolher um lado, a gente tem que abrir mão de coisas que a gente gosta. Que às vezes não é nem nós, porque às vezes a gente começa a fazer e a gente sente falta de alguma coisa. Não completa a gente, mas a gente quer mesmo assim. Uns falam que é desejo da carne, outros falam que é falta de vergonha. Mas a gente mesmo assim estica a gente algumas coisas. Mas quando a gente, uns falam que é queimar a carne, outros falam que é abrir mão, por causa do amor de Jesus, para viver o que Jesus tem para nós, é diferente. Chega a ser de uma forma assim, eu tive que começar a perguntar esses dias, a gente vive o sobrenatural, que não dá para explicar, não tem como passar para ninguém, é algo particular seu. Falei com o meu pastor esses dias sobre a intimidade, que muita gente fala de Deus como se estivesse falando do presidente. A gente fala de Deus como se estivesse falando da Eliana, do Gugu, a gente sabe quem é. Mas se estiver na rua, não tem intimidade nenhuma, você não sabe quem é. Muita gente na casa do Senhor ouve falar de Deus, sabe de que Deus é capaz, sabe que Deus pode, mas nunca viveu uma experiência. Nunca houve um bom dia, Deus, que meu dia hoje, como é que vai ser? E ter uma resposta. Nunca viveu isso. E fala que é de Deus, fala que Deus é com ele. Fica uma distância imensa. Ouve falar, mas não tem intimidade. E eu vejo isso como uma perca de tempo. A gente deixa de fazer aquilo que a gente quer, para dizer que vai para a igreja, e chega na igreja não faz aquilo que Deus quer, resumindo, não fica nem de um lado nem de outro. E eu acho que já é tempos de parar e pensar de que lado que a gente estamos. Porque a vida é curta, a palavra de Deus diz que a vida é como uma fumaça, como o vento, como o sopro, e é muito rápido se a gente parar para pensar. Se você lembrar de antigamente, é muito rápido, passa tudo rápido. E a gente fala, o que é que a gente fez? Para onde nós vamos? Quem nós somos? Eu vejo a pessoa hoje com medo de morrer. Mas esse não é o medo exatamente de morrer. Porque essa semana a gente falando com o pastor, que as pessoas não sabiam o que era o amor, mas hoje as pessoas não sabem nem o que é a morte. Ela acha que dormir e apagar está morto. Mas aos meus olhos, eu acho que a verdadeira vida vem depois. Porque o que vai vir depois é eterno, independente se seja tormenta ou que seja alegria. E ninguém está preocupado com isso. Hoje a gente se preocupa com não posso morrer. E até quando vai ser assim? Porque a verdadeira morte é o que vai vir depois, não é só esse corpo limitado aqui. Esse corpo aqui está só usufruindo dele. Se cuidar dele bem, vai passar mais um tempo lá. Viver a vontade de Deus vai prolongar os dias. Mas não é esse seu corpo. A gente está esquecendo que veio vir depois, não está na nossa mente. É muito maior do que a gente deseja. E a gente esquece de viver isso. A gente fica aqui se apegando a limitados. Amores terrenos. A gente aqui, voltando um pouco nesse livro aqui de João, versículo 11 ainda, no capítulo 4, é interessante, muito interessante. Cada detalhinho que a gente vê aqui com carinho e meditar cada palavrinha aqui, no 4 diz assim, Jesus, vamos ver aqui para a igreja, se a igreja me acompanhar, Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para onde o Filho de Deus seja, para a honra do Filho de Deus seja glorificado.
Deus seja glorificado por ela. Espera aí, gente. Para quem conhece essa palavra aqui, está falando de Lázaro, que já estava enfermo. E me chamou a atenção também essa parte aqui. E eu ouço muito dos crentes que falam que tem que ter fé. Verdade, tem que ter fé. Mas como que o morto vai ter fé? Como que o morto vai acreditar em Jesus? Eu falo, aqui está falando de Lázaro que estava morto. Mas eu falo para vocês que está morto espiritual, que está morto, que às vezes tenta dobrar o joelho, não consegue falar com Deus, fica agoniado, se levanta. Como que você vai ter fé por você mesmo? Aí hoje eu levanto, está faltando amor ao próximo, para a gente orar um pelos outros, para a gente dizer assim, você está sem fé, eu vou ter por fé por você que você vai se levantar. Vai levantar dessa cadeira, você vai levantar dessa cama. Não, mas para mim não tem mais jeito. Já está desenganado, mas eu acredito que meu pastor pode ter fé por mim. Meu pastor pode me libertar de um vício, do desenganado, porque eu já tive numa situação desprezável que eu não tinha mais fé em mim mesmo. Imagine em Deus. Mas alguém orou por mim. Alguém teve fé que Deus podia me libertar. Então, como eu posso dizer que eu não posso ter fé pelo meu irmão? Eu ouvi o irmão assim, não, você só vai vencer se você tiver fé. Pois se dependesse da minha fé, eu estaria morto. Eu agradeço, dou glórias a Deus, aleluia, em nome de Jesus, por estar aqui hoje. Mas não foi graças à minha fé. Eu agradeço a fé dos pastores, agradeço a fé da minha esposa, agradeço a fé dos meus pais, que sempre oraram por mim. Se não fosse a fé deles pela minha vida, não tinha como, não tinha tempo de eu ter fé por mim. Não tinha como eu acreditar que Deus podia, que Deus fazia. Eu vi aqui quando o Lázaro estava enfermo, não foi ele que mandou chamar Jesus. Foi a irmã dele. Eu procurei, eu tentei buscar, eu falei, por que os irmãos acreditam que ele tem que ter fé? Eu tenho fé que eu vou me libertar amanhã. Eu tenho fé que amanhã eu me liberto desse vício. O tempo vai passando, vai estar passando. Chegou o ponto que Lázaro chegou a morrer. Embora foi para o nome de Cristo ser glorificado, ser exaltado, ele morreu. Para Jesus é só um sono. Eu vou detalhe aí que outros falam que Jesus chorou por Lázaro. Jesus chorou, eu choro por vocês que estão limitados ainda, que vivem um Jesus pequeno. Jesus é muito mais. Jesus ainda tem todo o poder. Vocês esqueceram o que ele falou antes dele fazer o último sacrifício na terra por nós? A gente tinha que fazer sacrifício para Deus, a gente tinha que buscar Deus, a gente tinha assim. Hoje não, a gente tem Jesus intercedendo por nós. Hoje nós não conseguimos mais chegar a Deus se não for por Cristo, se não for por Jesus. Se a gente não chegar a Jesus, se a gente não se render, se a gente não crer que Ele morreu e sofreu por nós, a gente está perdendo tempo. E a gente, vamos para onde? A gente já paramos para se pensar e perguntar, Senhor, se Tu viesse hoje, onde que eu iria? Senhor, se eu viesse falecer hoje, eu ia para onde? Hoje eu falo assim, vai assim, eu vejo assim, eu não quero morrer. Cara, quando eu estava no mundo, eu já falava que eu não nasci para morrer. Ah, você vai viver assim, mente. Não é isso. É que pelas batalhas, pelas promessas que eu via, eu falei, eu não nasci para morrer. E eu estava no mundo, eu estava na bagunça ainda, mas mesmo assim, porque pelo pouquinho, se o que está escrito na palavra de Deus aqui for verdade 1%, se for verdade 1%, já é mais que o suficiente na nossa vida, que ninguém nasceu para a morte. Ninguém nasceu para o inferno. O amor que Deus tem por nós, a gente fala assim, nossa, você está querendo se aparecer, você está querendo assim, eu não estou aqui para tentar disputar quem conhece mais, quem tem mais fé, medindo o tamanho de fé de ninguém. Eu clamo e peço a Deus, peço a Deus em nome de Jesus, que a mente, o coração de vocês se abra antes que seja tarde. Eu agradeço a Deus ter abrido a mente. Foi uma das coisas que eu mais pedi a Deus. Deus, não me deixe me confundir mais, não aguento mais. Não aguento mais viver nesse mesmismo, nesse será. Se Tu és aquele que tudo pode, mostra-me. Gente,
isso não tem como passar para vocês. Mas eu tenho para dizer para vocês que eu sou um testemunho vivo. Eu posso dizer assim, que eu guardo o que eu leio aqui, eu guardo no coração. Se eu guardo no coração, eu vivo o que está escrito aqui. Porque se eu ler, se eu ouvir e não viver, eu estou perdendo tempo. Então, eu clamo a Deus. Eu creio em Deus. Eu tenho fé que vocês vão levantar a cabeça. Eu tenho fé que vocês vão levantar e vão olhar para um Deus diferente. Não tem como eu mandar vocês pedir, suplicar que vocês olhem para cima se eu não estiver vendo Deus. Não faz sentido nenhum. Olha para cima, gente. Olha para cima. Deus liberta. Mas Ele te libertou? Ainda não. E como que eu vou falar disso? Não faz sentido. Então, gente, vamos parar de viver o milagre dos outros. Vamos passar a viver o nosso. Aleluia. Vamos ser um milagre nas mãos de Deus. Vamos ser testemunha viva. Ou a gente vai ficar perdendo tempo, esquentando o banco de uma igreja. Para quê? Por quê? Que sentido faz? Achar, se der tempo eu vou para a igreja hoje. Se não der, eu não vou. Talvez hoje eu vá para a igreja. Vamos se posicionar. Senhor, eis-me aqui. Não há outro sentido para nós. O nosso tempo aqui é curto. Se vocês viverem 100 anos aqui, ainda é pouco. Comparado à eternidade que foi feita para vocês. Eu vejo aí, especialmente os desviados. E os que estão frios e mortos espiritual. Quanto há fôlego de vida, ainda há chance. Jesus me libertou. Louvo a Deus por isso. Engrandecido, exaltado seja o nome dele sempre, sempre, sempre. E outro, eu falo isso aqui, repito, não é para me aparecer. Porque se eu sair daqui e não respirar mais, Deus é bom, maravilhoso, graças a Deus por tudo que fez na minha vida. Porque não é isso que eu tenho que me apegar. Se Deus tem a minha oportunidade de viver mais, de honrar mais o nome dele, obrigado, Senhor. Se foi só até aqui que pode ter chegado, obrigado, Senhor. Porque Jesus deixou bem claro, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Por que a gente procura outros caminhos? Por que a gente tira o autossuficiente de Jesus? Por que a gente acha que se eu estiver desempregado eu não vou para a igreja? Se agora eu estou bem, agora eu tenho dinheiro, não preciso de Jesus. Por que a gente esquece que o que a gente mais precisa e o que a gente só precisa é de Jesus? O resto, já diz, é resto. Até quando a gente vai ficar dividindo glórias de Jesus, da meio a meio? Eu estou com Jesus, mas eu preciso disso, senão não serve de nada. Gente, se você estiver com Jesus, Ele é autossuficiente. Você estando com Cristo, não há definição de palavras. Eu vejo que Jesus trata a outra de uma maneira especial. Ninguém é igual a ninguém. Mas eu acredito que eu creio por mim, creio por vocês, eu creio por um idoso e creio por uma criança. Jesus tem planos. E como eu fui um filho rebelde, como eu fui uma criatura que deu trabalho para Deus, acredito, e eu vejo muitos que nem trabalho estão dando, na verdade, de tão neutro, de tão quieto, de tão morno, de tão cansado, de tão farto do que nunca teve, da intranquilidade, da religiosidade, que não tem como querer viver mais. Porque se a gente não viver uma vida, que nem a palavra diz, de abundância de Deus para nós, que ano a gente tem que querer viver mais? Que ano a gente vai buscar uma eternidade, se um pouquinho que a gente está vivendo aqui já está cansativo? Mas em verdade eu falo para vocês, quando Jesus Cristo está no coração, você não se cansa. Quando Jesus Cristo é em vocês, quando há comunhão com o Espírito Santo, não tem cansaço. Não tem como ter cansaço. Pode ser de madrugada, pode ser de dia, pode não ter dormido. Quando há o Espírito Santo, quando há a presença de Deus, não tem. Senhor, chega de bênção, não quero mais. Não existe isso. Não existe. Agora a gente vai viver até quando? Eu acho que Deus vai me ajudar esse mês. Misericórdia, gente.
Eu falava bastante isso. Se isso aí for Deus, troca de Deus, velho. Porque não faz sentido. Porque o que está escrito aqui é que Ele é o Todo-Poderoso. O que está escrito aqui é o que tudo pode. O que está escrito aqui é que eu venci o mundo, tu também vencerás. Está escrito aqui, vende a mim, descansados e oprimidos. E não vem aqui não. Eu estou pagando um preço, eu não aguento mais, eu estou na prova, Jesus está me. Gente, está escrito aqui também, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se você não está aguentando, tem alguma coisa errada. Se está difícil, clama a Ele. Eu estou falando isso porque eu clamei, eu tive resposta. Se você clamar, também vai ter resposta. Glória a Deus. Eu estou falando isso, eu falo com autoridade porque não foi que ninguém me contou. Eu vivo isso. Então eu posso falar isso, eu vivo isso. E glorifique e exalto o nome do Senhor Jesus. Então, o maior medo, e eu passo para a igreja, eu passo para aqueles que estão cansados, para aqueles que acham que Deus não tem mais nada para vocês, estão totalmente enganados. Irmão, o maior medo hoje é simplesmente ir para o inferno. Quanto tempo eu vou estar aqui na terra, não cabe a mim me preocupar. Você é doido, eu não quero ir. Se tiver que ir, Deus é bom. Se tiver que ficar, Deus é bom. Só peço forças. Peço a Deus, Senhor, usa-me, me dá a oportunidade de ser útil a Ti. Porque se eu ler isso aqui, eu ouvir o pastor pregando e viver uma vida de mesmice ou de miséria, não faz sentido. Viver uma vida de nojo, uma vida de... Gente, o que Jesus fez aqui na vida de Lázaro, no João 11, a gente lê detalhinho por detalhinho, uma história que todo mundo conhece. Mas se a gente meditar um pouquinho, a gente pensa assim, a gente precisava de mais nada da briga. Eu falava assim, se isso aqui for verdade, eu também quero. Porque se isso aqui, eu ainda falo assim, se for, mas é verdade. Não tem por que duvidar. Eu até desafio, faz o seguinte, duvida. Eu já fiz isso. Isso é doido. Tudo muda. Busca Deus. Conversa com Deus. Clama a Deus. Até no silêncio tem resposta. Eu vejo o meu pastor falando, eu conversando com o irmão ontem, ele falando que... minha esposa falou que se Deus mandar... Falei, mas irmão, tem coisas que é tão óbvio que seria desaforo esperar Deus mandar, gente. Eu pergunto para qualquer uma senhorinha de idade, vier tropeçar ali, alguém vai esperar Deus mandar para alguém ajudar ela a levantar? Porque o óbvio, qualquer pessoa vai lá levantar, independente de quem seja, é o óbvio. Então como que eu vou esperar ou perguntar para Deus? Deus quer que eu ajude? Então tem perguntas que a gente faz para Deus que não faz sentido Deus responder. Ele não seria Deus, ele seria, perdoa a expressão da palavra, seria palhaço, porque a gente estaria... Deus seria nosso servo, não nós seria nada para Deus. Então Deus é sobrenatural, Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é aquele que tudo fez, Deus está acima de sobre todas as coisas. Só que Deus, não vamos esquecer que Deus deu capacidade para a gente, deu inteligência, Deus deu limites, alguns têm honras. E a gente quer viver, muitos aí têm honras, muitos aí têm posições na família e não usufrui daquilo, deixa viver como sem mérito nenhum. Eu acredito que isso é as maiores ofensas para o Deus que está aqui. Se a gente acreditar vendo nesse Deus que está aqui, essa palavra que está aqui, que a maior arma que a humanidade tem hoje é a palavra de Deus. Eu vi antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, falando que um dia a gente ia procurar a Bíblia e não ia ter. Falava que ia ser caçada tudo. Mas hoje eu vendo, está sumindo não o livro, está sumindo essa palavra dentro dos nossos corações. Porque mesmo a gente escutando, na primeira dificuldade a gente esquece. E não é para esquecer. O que a gente lê aqui, o que a gente escutar aqui, se a gente estiver no fundo do mar, ou no mais alto possível, ela tinha que estar nas nossas vidas. Independente se a Bíblia está fechada ou não, se eu ler, eu tinha que guardar aqui dentro.
E eu vejo que está sumindo isso. A palavra de Deus, as pessoas já ouviram outro falar, já viram assim, mas nunca viveram e não tentam ler, se posicionar, viver Jesus, viver a situação, viver a ocasião e dizer assim, eu quero isso para a minha vida também. Eu quero ser algo para Deus. Eu quero saber por que eu nasci. Eu quero saber por quantas vezes Deus me livrou da morte. Ou por acaso a igreja acha que foi sorte. Por acaso vocês acham que livrar da bala perdida, entrar no hospital e sair, vocês acham que isso foi sorte? Antes mesmo de nascer, já era Deus cuidando, já era Deus desenhando a história para nós. Ou a gente acha, ou a gente vai viver achando assim, nossa, foi sorte. Nossa, dessa vez eu escapei. Ainda bem que eu não fui, se eu tivesse ido, eu não estaria aqui hoje. Não, nunca foi sorte. É sempre amor de Deus. Porque para quem acha que o inimigo é amigo de alguém aqui, o foco dele é só te matar. O foco dele é só acabar com a sua vida. E o máximo é o máximo. E cada dia está sendo provado isso. Que o foco dele é acabar com a humanidade. Ai, que eu vou fazer um pacto, ai, que eu vou buscar não sei o quê, que eu vou depois eu vejo com Deus, mas eu vou pensar em mim. O foco do inimigo é só matar. É só matar, só matar. Ele está aqui para isso, ele está fazendo a parte dele. Ele não descansa, ele não dorme. Os que acham que está cansado de estar vivo, show de bola para o inimigo. Ele quer mesmo, ele quer você cansado, só que simplesmente te matar. Tirar a oportunidade do perdão, tirar a oportunidade de você lembrar que Jesus é bom. Então, peço profundamente que a igreja lembre que a gente pode ter fé pelo irmão. Aqui, na história de Lázaro, está mais provado que isso. Porque quando chamaram por Jesus, clamaram por Jesus, não foi Lázaro, porque Lázaro estava morto. Tiveram fé que Jesus ia levantar ele. Acreditaram por ele. E ele levantou. Isso, dependendo de como está a sua situação hoje, se não for nós, orando pelo próximo, acreditando pelo próximo, acreditando que Deus pode, porque a gente está perdendo tempo, a gente não está fazendo nada aqui. Por acaso, Jesus não mente. Ele deixou bem claro que ele fez, a gente ia fazer muito mais. E a gente está esperando o que acontecer? A gente só tem um caminho. Eu falo um, porque a morte ou a vida, para mim, o caminho é único. Não estou falando desse corpo aqui, não. Eu estou falando da vida eterna ou do tormento eterno. E a gente tem essa opção, a gente tem essa escolha, a gente pode viver, a gente pode definir para onde a gente quer ir. Verdade. Está nas nossas mãos. Deus não vai escolher para vocês. Dificuldades, glória a Deus. Que elas, pelo menos na minha vida, me ajudou muito. Muito mesmo. Agradeço a Deus pelas dificuldades. Se eu não tivesse dificuldade, hoje eu nem aqui estaria. Eu agradeço a Deus. Hoje eu não quero mais sair. Mas foi graças às dificuldades, graças à permissão de Deus, que aconteceu coisas que não agradavam para ninguém na minha vida, que eu estou aqui hoje. E glorifico a Deus. E não desejo para ninguém o que eu passei. Para ninguém mesmo. Ninguém. Por mais menorzinho, maiorzinho. Inimigo não, porque pelo menos eu não tenho. Não detesto. Eu oro a Deus por todos. Eu peço a Deus por todos. E quando a gente fala que aquela pessoa é seu inimigo, você já está dizendo, é seu. Então, quando você pede a Deus pelo seu, você está pedindo por todos. Meus inimigos, para mim, não é meu adversário. Porque a palavra está aqui. Eu ouvi, li e acreditei. A nossa briga não é contra a carne, é contra o Espírito. E não é contra teu Espírito, irmão. É contra as potestades, é contra Satanás, contra vários tipos de forças malignas. Então, por que eu vou ter raiva de um irmão ou de uma pessoa? Porque eu sei que Deus quer todos, Deus cuida de todos, Deus abençoa tanto o ímpio quanto os cristãos. Deus abençoa tanto os que acreditam nele quanto não acreditam. A oportunidade está aí para todos.
peço profundamente, e não espero em Deus nunca me cansar de pedir a igreja um pelos outros. Porque se a gente lê um pouquinho, a vida muda muito quando a gente se doa, quando a gente se preocupa, quando a gente olha para Cristo, vê o que Ele fez por nós. E não foi quando nós estava na igreja, não foi quando a gente não, é quando nós estava nem aí, quando a gente estava cuspindo na cara dele, quando a gente estava zoando as tiazinhas da igreja. E mesmo assim, o sacrifício de Cristo já estava lá feito por nós. Não tem nada para nós pedir para Deus hoje, nada. Tem o que para cobrar de Deus hoje? Eu duvido alguém que levantar assim, Deus está me devendo alguma coisa. Eu duvido alguém falar assim, ei, se Jesus aí prometeu para mim e não me pagou. Porque a palavra diz que tudo que a gente fizer ainda não é o suficiente, não tem como. Aí o que Jesus vem e pede para a gente simplesmente amar nosso inimigo como a si mesmo, ou se doar pelo próximo, for comparar o que ele passou, sendo vindo de onde ele veio, sendo quem ele é. Você pede por qualquer autoridade, dar uma volta que não conquista a pé, só passar, andar, descalço. Por ele mesmo, nem por nós. Vê se algum vem, idolatra qualquer um aí, clama aí, pede aí pro Papa, quem vocês quiserem, que achar que é alguma coisa, que tem alguma autoridade sobre a vida de vocês, pede para ver. Agora, se você lembrar um pouquinho só, imaginar, esquece esse filme, imaginar. Peraí, com Deus, aquele que criou, aquele que tinha o poder de destruir tudo e refazer tudo de novo, sofrer, deixar ser cuspido, deixar ser humilhado, deixar apanhar, ser jogado, lançar, derramar seu sangue, sofrer por nossa causa, e no final das contas perdoa, ele sabe o que faz. Não tem como a gente absorver isso, não tem como assistir. Se a gente absorver isso um pouquinho dessa dor aí, nós ficaríamos em pé. Porque eu tentei assistir um filme uma vez aí, não deu para me assistir. Saber que eu fui culpado, eu tenho culpa daquilo ali. Se eu não viver dignamente como eu pedi, acreditando que aquilo ali foi por mim, eu sou culpado pelo sangue de Cristo. Não dá para suportar se a gente for viver a realidade. Se a gente for viver o que está escrito aqui. E a gente abusa da misericórdia, a gente pensa muito no eu, e mesmo assim a misericórdia de Deus ainda está aí. Todo dia que se levanta de manhã é mais uma chance para a gente dizer obrigado, Senhor, por mais um dia. E muitas das vezes a gente nem lembra. A gente chegar em casa e dizer obrigado, Senhor, cheguei em casa hoje. Muitas das vezes a gente nem lembra. A gente esquece brincando, vai tomar um banho, quando vai ver, eita, esqueci de falar com Deus. E eu falo isso porque eu sou humano, tenho minhas falhas, e eu me preocupo com meus irmãos. E eu não quero ir para o céu sozinho. E espero em Deus que eu vá. E eu clamo pelos meus irmãos. Vamos se posicionar, vamos buscar Deus. E agradeço a oportunidade e louvo a Deus. Amém. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só ver quem está acompanhando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amados, está aí o conselho do nosso irmão Paulo Roberto. Deus trouxe uma palavra ao nosso coração. O que nós estamos fazendo no reino? Vamos vivenciar o reino de coração. Vamos fazer segundo a vontade de Deus. Claro que tem coisas que acontecem em nossa vida, é para o nome do Senhor ser glorificado. Mas nós precisamos nos levantar e posicionar. Palavra que o Senhor tocou no nosso coração hoje. Amigo, que nós estamos preocupados com os nossos afazeres do dia a dia, o corpo, o nosso corpo. Eu vou viver 60 anos, 100 anos. Foi a palavra do irmão aqui hoje. E perder a sal
salvação da eternidade. Irmão, nós vamos para com Cristo. E não vamos esperar por ninguém. Vamos fazer a nossa parte. Você pode se colocar de pé. Glória a Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que acompanharam nós nas nossas lives. Deixo aí o nosso forte abraço. Eu quero chamar você para nós no domingo agora, nosso culto vai ser 9h30 da manhã. 9h30 da manhã vai ser o nosso culto de domingo. Eu vou estar à noite em Mongaguá, dando a ceia em Mongaguá. Então, domingo de manhã, nós vamos ter o culto aqui, das 9h30 às 11h. Nós vamos estar. Aí depois nós vamos estar nos preparando para ir para Mongaguá. Então, irmão, e eu tenho um projeto novo já. Eu vou daqui a pouco pedir para os irmãos não saírem rapidamente. Depois da live nós vamos desligar. Mas antes eu vou orar e determinar a bênção sobre a vida de vocês. Amém? Pai, aqui foi ministrada a Tua palavra, que a qual o Espírito Santo colocara, Senhor, no coração do Teu Filho, Senhor. Nós recebemos esta palavra, Senhor. Jesus querido, é verdade que se mesmo que estiver morto, o Senhor é a ressurreição e a vida. Mesmo que não tenha mais valor para a sociedade, nós somos o primeiro a acreditar, porque nós somos a igreja Tua. Jesus querido, nós acreditamos e tenhamos fé, Senhor. Nós temos fé, Senhor, que Jesus ainda vai libertar, Senhor, várias pessoas do vício da cachaça, várias pessoas do vício da maconha, da cocaína. Ah, Jesus querido, do disse-me-disse, da fofoca. Jesus querido, o Senhor vai libertar pessoas. E eu creio, Jesus, eu como ministro do Teu Evangelho, como pessoa, Senhor, chamada para o Teu reino, eu creio, Jesus querido, que o Senhor nos colocara, Senhor, para a libertação, Senhor, para a transformação de vidas e até de caráter. Jesus querido, o Senhor faz, Senhor, uma pessoa de caráter transtornado numa pessoa de um caráter espiritual transformado pela Tua palavra. E em nome de Jesus, aleluia, nós oramos, Senhor. Nós cremos no milagre, nós cremos na transformação e nós cremos na libertação. Jesus querido, nós cremos, Senhor, nós somos os primeiros a crer e confiar, aleluia, que Deus é o transformador desta nação perversa, que a qual, Senhor, o mundo tem se pervertido cada dia mais, Senhor, indo, aleluia, atrás, Senhor, dos prazeres terrenos, mas nós, Senhor,